autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão de instalação da Frente Parlamentar em defesa do bicentenário da independência do Brasil. Para compor a mesa de trabalhos, convido o nobre deputado Márcio Gualberto. O meu nobre homem bravo aqui, eu sempre chamo de homem bravo, Anderson Moraes já tomou a dianteira, já está compondo essa mesa aqui. Me sinto honrado de estar no meio de vocês aqui. Convido o senhor Luiz Carlos Ramiro Júnior, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, para compor a mesa também. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Luta, nem tem ninguém que adora a própria morte.
Também ouviremos a execução do Hino da Independência ou Hino do Império Brasileiro. Japonês da pátria, filhos, respondente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Estamos também com a presença do senhor Jefferson Viana, secretário de Planejamento do município de Carapebus, recebendo o senhor Pedro Viana, assessor do deputado federal Marcos Soares, a senhora Cecília da Silva, assessora do deputado federal Carlos Jordi, o senhor Edgar Leite, presidente da Academia Brasileira de Filosofia, o senhor Paulo Fernando Viana da Silva, presidente da FADESP do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Esse ano, o Brasil completará 200 anos da sua independência, um momento importante para a nossa história, que vem sendo atacada desde o início da República. Grupos tentam, desde a primeira Constituição, manipular a nossa história para favorecer seus próprios interesses, ocultando verdadeiros símbolos nacionais, enquanto supervalorizam outros que nada representam. Essa frente parlamentar terá como meta de trabalho promover a valorização da nossa história até os dias atuais, enaltecendo nossas raízes, pois a independência de uma nação não se realiza em um único instante da história, sendo necessário um esforço constante de cada geração para conquistar novos patamares e preservar aqueles já alcançados. No bicentenário da independência do Brasil, lembramos nossa responsabilidade de garantir a liberdade, a soberania e independência conquistadas por nossos fundadores e herdadas por nós. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever. Mas o que vem a ser independente
Somos independentes quando não estamos à mercê dos outros, quando controlamos nossa trajetória e tomamos nossas próprias decisões. Enquanto tivermos poder sobre nossas conquistas e continuarmos sendo os senhores de nosso destino, somos independentes. Nós queremos permanecer livres, preservar nossa independência, nossos valores, a soberania da família, de nosso país e a liberdade de educar nossos filhos e afastando qualquer coisa, qualquer intento ruim que venha prejudicar seu crescimento e seu desenvolvimento. Essas são minhas considerações. Muito obrigado a todos. Eu concedo a palavra aos membros da Frente Parlamentar que quiserem fazer um breve pronunciamento. Os senhores dispõem de 5 minutos para fazer suas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os membros da mesa, deputado estadual Anderson Moraes, o nosso amigo e presidente da Biblioteca Nacional, Luiz Ramiro, aos membros digníssimos das Forças Armadas que aqui estão, tanto da Aeronáutica quanto da Marinha. Não sei se o Exército também se faz representado aqui nesta tarde. E aos demais presentes, posso falar nosso, tenho certeza que pelo menos para isso estou autorizado a falar em nome também do presidente e dos membros da mesa. Muito obrigado por vocês terem comparecido neste dia tão marcante para nós aqui da Alerj e também tão importante. Feitas essas considerações iniciais, recordando também a presença do professor Edgar, com quem eu tenho também uma boa amizade e relacionamento, eu gostaria de dizer que, sem dúvida alguma, ter essa frente parlamentar, querendo colaborar para esse fato tão marcante da história do Brasil, como é o bicentenário da independência, que, como falou o deputado Luiz Felipe Soares, às vezes nós vemos muitas narrativas e os fatos são deixados de lado, lamentavelmente. Lamentavelmente também, a gente sabe que, no que diz respeito à história do Brasil, em alguns momentos, ou melhor, em vários momentos, os grandes vultos da história, quando eles não foram escondidos, eles foram absolutamente deturpados. Então, essa frente parlamentar também tem a intenção de colaborar para o resgate da nossa verdadeira história, né? Por exemplo, é claro que não tão diretamente na independência, mas nós temos grandes vultos, como, por exemplo, a própria Princesa Isabel, o papel dessa mulher formidável na história do Brasil. Enfim, é uma série de questões que nós precisamos fazer um amplo e profundo debate. Aqui estão 2 acadêmicos, o professor Luiz Ramiro, o professor Edgar, por exemplo, o professor Edgar, que é professor de História, e que com certeza não vai me desmentir aqui, mas lá fora vai puxar minha orelha, uma questão de delicadeza. Brincadeira, professor Edgar. Mas eu acho que não estou falando nenhuma besteira, né, professor? Precisamos resgatar isso, precisamos fazer esse debate sem essas amarras ideológicas, né, gramscistas que nós conhecemos. Esse debate precisa acontecer. Caminhando para o fim, sendo pontualíssimo, falando dentro dos 5 minutos, esse bicentenário da independência, tem mais 2? Caramba! Então, ele também nos recorda que nós somos um país livre e assim queremos permanecer, que nós queremos um país que viva verdadeiramente a democracia na sua plenitude, e que não podemos aceitar que aqui ou ali algumas pessoas com a grande relevância, eles flertem com o autoritarismo e queiram implodir as nossas liberdades mais fundamentais, jogando, abre aspas, fora das 4 linhas, fecha aspas. Então, aqui nós queremos recordar que é muito bom
ter liberdade e é muito bom viver num país democrático. E o bicentenário da independência também nos traz essa inspiração, essa alegria, essa recordação que o país tem uma brava gente brasileira que deseja continuar assim, sendo livre para expor dentro da respeitabilidade, dentro das leis, mas expor o que pensa, falar sem nenhum tipo de receio, porque vivenciar a Constituição, enfim, tudo aquilo. Nós queremos as coisas mais simples. O Brasil profundo, como dizem, quer isso, né? E nós estamos aqui para recordar e para fazer com que esse país democrático e livre possa avançar e possa, a cada dia, ser uma verdade concreta, não permitindo que nenhuma autoridade, nem as que estão aqui ou em qualquer outro lugar, arrastem o Brasil para uma ditadura ou para qualquer coisa semelhante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Alô, som. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro aqui eu quero cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar. Quero parabenizá-lo aqui pela ideia e agradecer também pelo convite de poder estar participando com vocês dessa Frente Parlamentar. Quero aqui cumprimentar aos nossos amigos da Marinha, nossa monárquica Força Armada, garantidora de todo o nosso território continental que temos até hoje. Quero aqui cumprimentar nosso grande amigo da Aeronáutica, cumprimentar aqui o deputado Márcio Gualberto, o presidente Felipe Soares, o nosso presidente da Biblioteca Nacional, senhor Luiz Ramiro. Muito nos honra poder estar aqui ombreando com o senhor essa reunião tão importante. E eu não vou me estender para poder... Não vou passar dos 5 minutos, mas eu quero fazer aqui uma explanação. Está falando aqui para mim que pode passar, hein? Político, se deixar, fica 1h40, 1h50. Então, assim, gente, é de suma importância esse trabalho que estamos inaugurando aqui hoje. Estamos falando aqui do bicentenário, né, da independência do nosso país. Quero lembrar a todos vocês que, pelo menos para mim, muito me faz refletir, né, aos 200 anos atrás, quando a gente vê algumas coisas que acontecem aqui dentro do nosso país hoje. Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos aqui, onde vou, eu não me canso de falar do nosso presidente. Respeito às pessoas que pensam ao contrário de mim, mas hoje nós temos um presidente dentro do país que ele joga dentro das 4 linhas e que, de forma assim, quando a gente faz relembrar os 200 anos atrás, é porque naquela ocasião também o Brasil também tinha um nó na garganta e queria gritar pela liberdade, e nós tínhamos várias outras monarquias, né, outras pessoas querendo influenciar dentro do nosso país, e hoje o que a gente vê não é diferente disso. Nós temos um presidente eleito com quase 58 milhões de procurações em branco, né? As pessoas acreditaram e colocaram ele para poder tomar as decisões mais importantes do nosso país, e a gente vê também pessoas de fora que nem eleitos foram querendo comandar o nosso país. Então eu creio que dentro na garganta da grande maioria da população brasileira existe sim também um grito de liberdade. Então é de suma importância esse trabalho que está começando hoje, porque 7 de setembro vem aí novamente. E eu tenho absoluta certeza que a população ela vai para as ruas para poder gritar pela sua liberdade e para garantir, assim, a liberdade. Lembrando que existem outras forças dentro do nosso país querendo fazer com que a população ela não tome conhecimento de como foi que aconteceu a independência do nosso país. Claro, essas pessoas pensam que quanto menos informações a população tenha, sem dúvida nenhuma, a população sem informação ela é uma população mais frágil. Então, essa também é de suma importância, a criação da Frente Parlamentar do Bicentenário, presidida aqui pelo nosso grande amigo Felipe Soares. E quero dizer para vocês
de um conselho. Eu acho que cada um de nós, eu acho que as meninas, elas têm sim que ver nelas uma Maria Leopoldina. E que cada rapaz que aqui esteja hoje tem que se ver como José Bonifácio, para que a gente possa ajudar o nosso Dom Pedro I no nosso grito de liberdade. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Se precisar, estamos à disposição. Concedo a palavra ao senhor Luiz Ramiro para fazer essas considerações. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado. A honra é toda minha. Saudar a abertura dessa frente parlamentar do Bicentenário da Independência, saudar o presidente Felipe Soares, que é muito engajado nessa frente, já esteve na Biblioteca Nacional nos visitando, ainda quando estava o professor Rafael Nogueira, e o recebemos lá com muito carinho. Márcio Galberto, parceiro em várias iniciativas, muito atento também às demandas da biblioteca e demandas as mais variadas na área da pátria, da segurança pública, enfim. Deputado Anderson Moraes também, saudações, Marinha, Aeronáutica. Eu falo de uma instituição nacional, mas aqui a gente está dentro de um ambiente legislativo estadual, mas essas coisas se cruzam, não há como pensar o Brasil sem atravessar o Rio de Janeiro, e a gente está no lugar aqui que tudo é atravessado, na verdade, pelo... o Rio de Janeiro atravessa o Brasil como em nenhum outro lugar. E isso torna a nossa condição central para pensar o bicentenário, para pensar qualquer coisa que diga respeito à independência, à soberania, à liberdade. Justamente esses três termos são utilizados, são mobilizados pelas ações do governo federal quando pensa o bicentenário, né? Liberdade, soberania e independência. É isso que tem marcado as ações, e eu acho que a forma como a Alerj traz isso através dos senhores é única, e um evento que começa pedindo a intercessão divina de Deus, um hino nacional com um hino da independência é algo que tem tudo para dar certo, porque é algo raro a gente ouvir falar de pátria, desses valores. É um movimento de resgate, é um movimento necessário, e esse exercício ele é central e único, né? Gostaria de deixar sempre à disposição a Biblioteca Nacional, que, como eu disse, é uma instituição nacional, mas estando no Rio de Janeiro, ela é muito importante para esse lugar, porque através das suas ações a gente cria uma representatividade para o país inteiro, para o mundo. Na verdade, o mundo também olha a Biblioteca Nacional, porque não há outra Biblioteca Nacional no Brasil, há uma só. Então, o que a gente faz é único, como as instituições nacionais que estão no Rio de Janeiro são únicas. Então, o modo de lidar, do âmbito estadual, lidar com isso é muito próprio. Isso talvez não ocorra em outros lugares do Brasil, como acontece aqui. Então, essa é uma condição de capitalidade permanente, ainda que a gente tenha essa situação não oficial, mas oficiosamente a gente repercute isso, né, como lugar de visão nacional. Então, queria, né, saudar a importância dessa comemoração, e que o ano é muito, muito próprio, muito importante, né? Para mim é uma grande honra estar aqui representando a Biblioteca Nacional neste ano de 2022, como a Biblioteca Nacional foi o lugar, por exemplo, em que a comissão do Centenário da Independência aconteceu em 1922, quando a própria Assembleia Legislativa, a Câmara Federal funcionou dentro da Biblioteca Nacional. Era um período que estava em obras, né, o Palácio Tiradentes, e no qual na verdade, o próprio Palácio Tiradentes, né, a casa da Alerj, é um lugar também de âmbito nacional. Essas coisas se cruzam. Então, mais uma vez, esse ano não é um ano qualquer, é um ano muito importante, talvez o ano mais importante para a pátria dentro do século, como foi 1922, também como foi 1972 central, como foi 1872 e, naturalmente, 1822. E eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é uma ação de resgate do Brasil, que é isso que a gente precisa. Precisa resgatar esse país, salvar esse país, e todos esses movimentos servem para isso. Então, toda a minha satisfação. A biblioteca tem projetos, a biblioteca está aberta a isso, está aberta a receber também todo tipo de incentivo, fazer cooperação. Nós temos vários exercícios nesse sentido, inclusive com instituições das Forças Armadas, e tudo tendo por cuidado, né, maior a preservação, a memória, a difusão, a premiação daquilo que merece, e esse é o nosso trabalho. Então, todo o esforço, e, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Obrigado.
Finalizando a parte protocolar da instalação da nossa frente parlamentar, daremos início às inscrições para as falas. Os inscritos dispõem de 3 minutos para cada. Alguém deseja falar? Professor Edgar, tecer algumas palavras sobre... Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o deputado Felipe Soares, o querido deputado Márcio Galberto, o querido deputado Anderson Moraes, por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima. Como já foi dito aqui, nós precisamos resgatar a nossa história do emaranhado de falsas informações e deformações que nos últimos anos foram introduzidos na nossa visão do passado, do nosso passado. Resgatar o nosso passado, que é um passado glorioso, a maneira brasileira. Nós temos muitas virtudes, né? A forma como as coisas foram feitas e são feitas na história do Brasil respondem a valores brasileiros que são muito próprios, que têm a ver com muitas particularidades do Brasil. E é muito importante a gente resgatar isso, porque isso é o que nos torna diferentes no mundo. Nossa maneira de ser, a nossa tendência, a nossa vocação para sermos prudentes, virtuosos, sempre muito voltados para a paz, né, para a compaixão. Então, esses elementos que têm a ver com a nossa formação cristã da sociedade brasileira. Então, isso tudo tem sido muito obscurecido, e é importante que esse evento do bicentenário seja utilizado para nós reencontrarmos com a nossa própria história. Então, parabenizo aos deputados por essa iniciativa, parabenizo também ao presidente da Biblioteca Nacional, que está também envolvido com esse processo, e a todos aqui presentes, que somos, como disse o deputado Anderson, participantes responsáveis, né, pela salvação do Brasil e pelo resgate da sua história. Estamos recebendo a senhora Juliane Cabral Salviano, presidente da Juventude do PTB. Seja bem-vinda. O professor Edgar, muitos não sabem, mas é de origem da UERJ, né, professor? Foi professor da UERJ. Resistência ainda na UERJ, hein? Existem, tá vendo? Tem professor de história uma raridade. assim como ele. Poxa. Na verdade, é uma das maiores raridades que a UERJ tem hoje. Chama professor Edgar. O Jefferson também é secretário. Mas ele é mais antigo. Acho que também seria muito bom, né, presidente, durante esse ano aí de comemorações, e se nós conseguiríamos aqui, pelo menos, realizar uns 2 ou 3 seminários ou congressos, fazendo um recorte, é claro, que a gente vai... mas podemos contar com a ajuda do professor Ramiro, do professor Edgar, e trazer esse debate para dentro da UERJ de maneira acadêmica, né, para que nós possamos debater, por exemplo, a importância das Forças Armadas, né, dentro desse processo, dentro do Brasil, algo que foi tão deturpado, não é mesmo, Almirante? Então, eu acho que é um debate muito bom, até mesmo solicitar a Marinha, que mande um professor, representante, que possa vir falar sobre isso, a aeronáutica, ao Exército. Eu acho que, uma vez que a gente não tem esse espaço ainda, de forma, e eu falo com muita tristeza, dentro das universidades públicas, não há essas vozes dissonantes, porque elas são silenciadas, e vocês sabem disso, quantos e quantos casos chegam para nós todos os dias, de pessoas que são brutalmente silenciadas por trazerem um pensamento divergente, né, dentro daquele ambiente, principalmente, ou melhor, antes era dentro da área de humanas, mas agora está espalhada, esse tipo de atitude está espalhado para outras áreas. Então, vamos trazer aqui para dentro da LERJ, não tem problema nenhum. Nós fizemos um seminário recentemente, para que vocês tenham como exemplo, como referência. Uma vez que não houve um debate no início, nem no meio, nós fizemos recentemente um debate aqui na LERJ de quase 8 horas sobre o passaporte sanitário.
quanto que ele foi inócuo no combate à Covid. Então, uma vez que os médicos / cientistas não puderam falar nos ambientes que seriam próprios, típicos, nós trouxemos para a LERJ, que é um espaço democrático, que é a casa do povo, e aqui os médicos puderam falar por quase 8 horas sobre isso. Então, uma vez que a gente ainda não encontra esse espaço dentro das universidades que nós pagamos com os nossos impostos também, uma vez que somos impedidos, a gente traz para a LERJ. Aqui, com certeza, esse debate vai ter acolhida, sem dúvida alguma. Eu concedo a palavra à senhora Juliane Cabral, logo depois ao senhor Jefferson, e se os senhores da seu brigadeiro Santoro quiser fazer suas considerações, e o vice-almirante também, fiquem à vontade. Por favor. Bom, eu costumo dizer que eu sou Juliane Salviano, não uso o Cabral, porque, né, aqui no Rio de Janeiro é complicado. É o Cabral do descobrimento, então. Não, mas é verdade. A minha família, na verdade, o meu Cabral é de Portugal. Veio direto de lá, não tem nada a ver com o ex-governador, enfim. E até por isso eu digo que eu tenho uma responsabilidade familiar com o Brasil. Né? Corre nos meus sangues essa responsabilidade com o nosso país. Eu sinto isso, minha família nunca me disse isso, mas eu tenho esse sentimento. Eu amo história, sempre amei Dom Pedro II, por exemplo. Costumo contar uma história que a criança sempre dorme agarrada no ursinho, né? Eu dormi agarrada num livro sobre Dom Pedro II, a biografia dele. Bom, também costumo dizer que eu sou uma historiadora autodidata, formada na biblioteca do meu avô. Nos livros, meu avô tem livros ali de 1800, 1600, contando a verdadeira história do Brasil. Que não tinha ali o marxismo querendo destruir, deturpar e contar uma história sobre um outro Brasil, que não é um Brasil de verdade. O nosso país não é o país do jeitinho, não é o país da corrupção, e não é o pior país do mundo, como o marxismo quer dizer para a gente. Né? É por isso que a gente tem aquele sentimento de vira-lata, mas esse sentimento não é verdadeiro. Né? O português, quando veio para cá, veio com aquele sentimento de que o Brasil era uma verdadeira terra prometida aos cristãos, a terra da oportunidade, a terra onde eles poderiam ser felizes. Mas isso não é passado para a gente. É por isso que muitos descendentes de portugueses têm vergonha. Mas os portugueses foram super guerreiros. Quando vieram para cá, enfrentaram o mar, não é uma coisa assim tão simples o que eles fizeram. Né? E queria parabenizar e agradecer a iniciativa de vocês. Graças a Deus, né? Deus nos reuniu aqui, reuniu patriotas cristãos para ajudar a resgatar a nossa identidade nacional. Porque, nesse ano, nós temos a oportunidade de iniciar esse resgate da nossa identidade nacional, que foi deturpada nos últimos 130 anos. Quiseram acabar com o Brasil, acabar com a nossa história. Na sala de aula, numa escola, não contam mais o que é o Brasil de verdade. Eu não aprendi nada de história do Brasil em sala de aula. Aprendi com meu avô, aprendi nos livros dele, aprendi com os meus pais, aprendi no Museu que Pegou Fogo, que eu visitei inúmeras vezes aos domingos com os meus pais. Foi com a minha família que eu aprendi isso. E queria deixar aqui uma ideia. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Egito, não sei se no ano passado ou retrasado, eles fizeram um desfile com os faraós. Aproveitaram que eles estavam inaugurando um novo museu e fizeram um desfile com os faraós. Nesse desfile, eles aproveitaram para resgatar tudo o que eles podiam de Egito. Então, as etnias que fazem parte que fizeram parte da história do Egito, os faraós, a sua história, a história dos sacerdotes, tudo que eles puderam usar de simbologia para resgatar a identidade nacional, eles utilizaram. E, nesse ano, nós temos essa oportunidade. Nós podemos utilizar a inauguração em São Paulo para fazer isso, a inauguração do Museu que Pegou Fogo, que tem que ser inaugurado esse ano, pelo amor de Deus. Precisa, né? Nem que seja uma ala, alguma coisa assim. Eu não sei como é que está aquilo, mas precisa ser inaugurado esse ano. E nós podemos aproveitar, de repente, ali fazer um desfile no 7 de setembro, com essa coisa um pouco mais alegórica mesmo, demonstrando o que é o Brasil de verdade, como foi feito um pouco ali na Olimpíada. Foi um grande espetáculo sobre o Brasil, a abertura da Olimpíada.
talvez usando o Maracanã, não sei. Mas acho que a gente tem que fazer uma coisa assim verdadeiramente grandiosa e marcante para passar na televisão para todos os brasileiros verem. Né? De repente, começando no dia 2 de setembro, porque muitas pessoas não se lembram disso, mas a nossa independência ela começa no dia 9 de janeiro, com o dia do Fico. Depois, no dia 2 de setembro, a dona Leopoldina ela convoca o Conselho de Estado e depois esse Conselho de Estado delibera pela independência, ela assina a ata e escreve uma carta comunicando Dom Pedro I. Então, nós podemos fazer esse caminho, né, começando, de repente, uma parada, um desfile, um evento no dia 2 de setembro aqui no Rio de Janeiro e no dia 7 de setembro lá em São Paulo. E, claro, com certeza, os brasileiros estarão presentes fazendo toda a manifestação que nós fizemos no ano passado, com certeza. Bom, era isso. Eu vim para cá pensando, eu tenho que falar isso. E, mais uma vez, agradecer a vocês e dizer que eu estou à disposição. Eu quero muito, de verdade, ajudar. Até falei isso para o Felipe, mandei uma mensagem para ele, falando, eu quero estar presente, eu quero ajudar de alguma forma. Não sou deputada, mas eu quero ajudar. Obrigada. Estamos recebendo o senhor Daniel Oliveira, procurador-chefe, ligado à Fundação Casa de Rui Barbosa, e o senhor vereador Eliel, do município de Paraíba do Sul. Sejam bem-vindos. Passo a palavra ao senhor Jefferson Viana. Sim. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente Felipe Soares, a quem cumprimento a mesa, presidência da Biblioteca Nacional, a todos presentes. Me apresentar, sou Jefferson Viana, sou secretário de Planejamento de Carapebus, interior do norte do Rio de Janeiro, historiador de formação pela UERJ. Parabenizo muito a fala do senhor Luiz Ramiro, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, ao citar o censo de capitalidade do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nesse processo de independência do Brasil, ao qual nesse ano comemoramos 200 anos. Temos esse status de cidade capital, mesmo no ano de 1960, a cidade do Rio deixando de ser capital, mas muito do legado do processo de formação do Estado brasileiro se situa aqui, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado também. Embora sejamos uma cidade com 17 mil habitantes, uma das maiores obras do Império foi realizada na cidade de Carapebus, o canal Campos Macaé, que está situado hoje dentro do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba, o maior parque desse tipo de bioma no Brasil, que, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes incluíram no programa de parcerias de investimento para concessão de serviços, e me colocar à disposição da frente parlamentar para fazer esse papel de conversa com os municípios, visto que boa parte dos municípios hoje do Estado do Rio de Janeiro teve participação, mesmo que secundária, no processo de formação do Estado Nacional. Muitas benfeitorias, muitas obras, muitos equipamentos culturais se situam aqui no Estado do Rio de Janeiro e essa frente parlamentar deve ter o papel de rememorar esse sentimento de brasilidade. Agradecer também ao progenitor dessa frente parlamentar, o cara que lá atrás deu a ideia, que é o Breno Zarrães, um grande amigo, não pôde estar presente, está em compromisso em Cabo Frio, mas foi o cara que lá atrás começou a plantar essa ideia, e hoje eu fico muito contente dessa Assembleia Legislativa, por meio do deputado Felipe Soares, do deputado Márcio Galberto, do deputado Anderson Moraes, estarem erguendo um bastião em defesa da liberdade, da democracia e desse sentimento de brasilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não? Bom. Então, não havendo mais inscritos, declaro encerrado o lançamento desta frente parlamentar. Muito obrigado mais uma vez e Deus os abençoe.